Bom dia, começa agora o Iniciativa, o programa que vai ajudar você a conhecer as atitudes cidadãs do Centro-Oeste Mineiro. Hoje vamos entender um pouco mais sobre o programa Música Ambiente, que é realizado há 6 anos em Divinópolis, que alia educação ambiental e cultura regional. E para discutirmos sobre esse assunto, estão presentes aqui comigo o novo diretor do programa, Bruno Soares, e o apresentador, Rodrigo Madureira. Você conhece o Música Ambiente? Já ouviu falar? Vamos conhecer um pouquinho sobre o programa? Bom dia, Bruno. Bom dia, Rodrigo. Quando o Música Ambiente, ele vem com algumas alterações. Quando foi percebido que era necessário essas mudanças? Bom, o Música Ambiente ele começou a ser gravado todo domingo. Então, todo domingo a gente tinha que ir, chamar uma banda, montar equipamento. E isso vai desgastando, vai gastando tempo também. Então foi muito simples. Para chegar a esse formato, que está agora de 3 blocos, né, meia hora, intercalando matéria e banda, o que a gente fez? A gente foi eliminando o que assim, entre aspas, não precisava. Exemplo, a gente chegou à conclusão uma vez que não precisava gravar a matéria do dia durante a gravação do ao vivo. Então, para chegar a esse formato, e vai eliminando as coisas até chegar ao formato que está hoje. E ele continua mudando. Ele pode sofrer alterações constantemente, então vai se adequando. Justamente, vai se adequando à própria equipe, entendeu? A própria demanda, que causa muito desgaste, né? Antes causava muito desgaste da equipe, de equipamento, né? A gente com esse formato evita muita reunião também. Né? Então a gente já chega com pré-roteiro no dia da gravação, que agora é uma vez por mês, a gente grava 5 programas. A gente chega lá com o pré-roteiro todo pronto, grava com as bandas, aí as cabeças do Rodrigo, e as matérias são produzidas durante as semanas e para ser lançadas no domingo com o programa. Falando um pouco também dessa equipe, né? Ela mudou também todinha ou continuam algumas pessoas? Como que está isso? Mudou a apresentação, agora está na figura do Rodrigo, o Rods, ele vai explicar por que depois o Rods. E entrou o Samuel como estagiário, o próprio Rods. A Maria Viana assumiu o papel de produtora principal e o restante continua. E com essa turma nova, como que é a experiência, Bruno, de dirigir esse programa? É muito legal dirigir Música Ambiente, né? É muito, ao mesmo tempo que é trabalhoso, é divertido, né? Porque a resposta que a gente tem do público, de quem assiste até de quem não assiste, de quem passa a assistir depois, que, por exemplo, tem banda que passa a assistir depois que vai tocar lá, é muito legal. Então, o Música Ambiente não é um programa tão responsável assim. Ele tem responsabilidade dele, né, lógico, que é a mobilização, mas ele é interessante que ele, pelo que eu citei antes, ele é bem aberto, está sempre sujeito a modificações. Então, esse lado jovem dele é bastante interessante e é divertido. Rods, e para você, é o primeiro programa que você assume? É, a primeira vez que eu estou tendo essa experiência com televisão é agora. Você faz comunicação social na FUNED-UENG, está à frente agora, interligando, né, o curso com o programa. Como que é isso para você? Tudo que envolve o programa me agrada muito. O tema ambiental é uma discussão que eu sempre gostei de ter no dia a dia, assim. A parte musical, por ser músico, por trabalhar com produção musical, ter esse contato com as bandas, é muito bom. E poder ligar a tudo aquilo que eu estou estudando, né? Poder pôr na prática, poder ver como que é a diferença da teoria para a prática, é muito bom isso. Você já gravou, né? O primeiro programa, já foi ao ar. Como que tem sido a recepção do público? É muito legal, assim, muito bacana, porque o primeiro programa dessa temporada, na verdade eu toquei. Ainda foi o Gabriel apresentando, meio que passando a bola para mim e eu tocando, assim. E já foi bacana porque com esse projeto que eu toquei eu não tinha apresentado em TV. Rádio, sim, muito show bacana, região, tudo mais, mas não tinha apresentado em TV. Então já teve esse primeiro momento. Na primeira apresentação em si foi muito legal. Primeiro porque eu fiz o teste e fui apresentar, né?
e vindo do primeiro período. Então foi um laboratório ao vivo, assim, né? Não teve muito tempo de eu me preparar. Tinha os temas, tinha um roteiro e tudo mais, mas foi meio que relação mesmo, foi na hora mesmo, assim. E a resposta é muito legal, assim, porque é um programa que tem uma audiência muito bacana, né? Como as pessoas podem pensar, por ser um canal local, né, televisão local e tudo mais, mas muita gente assiste música, muita gente comenta comigo da apresentação, das bandas, das matérias, inclusive da campanha de recolhimento de pilha que a gente está fazendo, né? Tá tendo, o assunto está girando, está funcionando muito bem, então é muito legal. A resposta ela é quase que imediata mesmo. E a gente vê também que agora está bastante presente no programa a questão das redes sociais. Como que foi essa ideia de ligar, né, o programa de televisão com as redes sociais? Então, o lance de rede social é muito interessante, porque ele facilita a mobilização. Então, a ideia principal da rede social é o quê? É que a discussão de um tema comece antes do programa e continue depois que ele termine. Entendeu? Então, o que acontece? Se o tema acaba no programa, o cara lá vê a figura do Rhodes no Facebook, no Twitter, vai discutir, vai fazer o comentário, entendeu? Então a discussão não acaba no momento que o programa acaba. Ele continua e fica mais fácil para a apuração do resultado do tema. Entendeu? Então se daqui 6 meses, 1 ano, quiser voltar no tempo, porque ele continua ali na internet, ele está sendo debatido, está se espalhando pela rede, você pega lá o Twitter, pega a ficha e vê os resultados e lança. E no próximo bloco, o Rodrigo vai explicar por que do apelido Rhodes. Nós voltamos já já. Idas e vindas, vidas e dias. Realidades, o seu dia a dia em crônicas. Surge entre os contornos do rio Itapecerica, dos trilhos da estrada de ferro, da malha rodoviária que corta o centro-oeste. Revela-se nas luzes que marcam o espaço da cidade à noite, movimento das chamas das siderúrgicas, dos faróis, dos prédios, das casas, das ruas, dos caminhos. Enfim, detalhes de memórias e futuros que existem em harmonia nos mesmos espaços. Quem souber olhar encontra mais do que símbolos, percebe existências. É a sirene da rede, a ponte do Niterói, as praças, sons e arquiteturas, sons e histórias. E o tempo passa. Passa e, entretanto, não deixe ir embora os sonhos e as perspectivas que a cidade desperta. Afinal, é aqui que acontece a vida de cada um daqueles que, por nascimento, escolha ou circunstâncias, caminham por esta terra. O ponto de cultura é uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. a integração de várias culturas. Aprender e multiplicar. É um espaço de livre expressão. Participe conosco dessa revolução. Eu disse uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de mão pra estéreo a sua compreensão. De volta com a iniciativa e a pergunta agora para o Rhodes. Rhodes, por que desse nome? Na verdade, um apelido que eu ganhei no período que eu morei em Belo Horizonte. Morei lá há alguns anos, trabalhando com música lá, tocando. E sempre foi Rodrigo Madureira, em todo que é trabalho que eu fazia. E quando eu toquei na banda Raiz, a banda inteira começou a me chamar de Rhodes. E começaram a me apresentar assim nos shows, na guitarra, Rhodes. E foi proliferando mesmo, assim, foi ficando até chegar num ponto que meus amigos todos, todo mundo que me conhecia, me chamava assim. Aí quando eu fui lançar algumas canções minhas, já eu cantando, já desvinculado da banda, pensando num nome, qual que seria, eu soltei essas músicas na internet com o nome de Rhodes. Até vim depois a banda que chama Rhodes e os Impagáveis. Então uma coisa foi ligando na outra, e quando eu vim, só minha mãe que me chama de Rodrigo agora, eu acho. É a sua assinatura, então, né? Virou. O Rhodes, até falando de rede social, antes do primeiro programa ir ao ar esse ano, programa inédito,
eu conversando com o pessoal em rede social, Facebook e tal, perguntava quem que vai ser o apresentador. Eu falava, o Rodrigo. Que Rodrigo? O Rods. Beleza, tudo certo. Acabou assumindo, então, né, esse nome. Gente, a gente sabe que o programa ele propaga essa mobilização e um pouco de conscientização ambiental também. O retorno do público, você já falou um pouco, né, Bruno, no início, mas como que é isso diretamente? Eles chegam a comentar com vocês, olha, eu fiz isso em casa, eu comentei com isso na escola, na faculdade, dos projetos, né, dos temas apresentados no programa, como que funciona isso? Comenta, antes, há uns 3 anos atrás, a gente inclusive tinha um quadro que chamava Ambiente Escolar, que a gente ia nas escolas para conversar sobre o tema do dia. Esse quadro não existe mais, mas, como eu te falei, a discussão continua depois do programa. Né? Às vezes também alguém te para na rua e fala, eu peguei a pilha lá, aprendi com vocês, joguei lá no correio, levei na FUNED, entendeu? Parabéns. Então, graças a Deus, assim, crítica, assim, ou coisa negativa, a gente não tem recebido, não, por parte do público. E um pouco dos temas, né? Para 2011, no novo programa, o que vem por aí? Bom, depois dessa campanha de recolhimento de pilhas, a gente vai focar agora no centenário de Divinópolis. Então, vai ser uma série de programas, né? Uma série de matérias, e que vai ser produzido em torno desse tema. Então, não vou entrar muito em detalhes, porque é meio surpresa. Então, já é surpresa. Vocês aguardem, assistam. E para o centenário, Rods, você está fazendo uma pesquisa de campo, na própria biblioteca, como que está isso? Na própria universidade aqui, a gente está tendo um trabalho interdisciplinar e o tema todo é esse, né? Então, a gente está... No caso da gente do primeiro período, já fazer a instalação, já fazer uma mesa redonda desde o primeiro governo, mas desde o governo de 75, né, do Antônio Martins, até a gestão atual. Então, independente do programa, eu já estava inteirado nesse assunto antes mesmo de começar a gravar pela própria faculdade. E eu acho que mais do que merecido, né? Assim, é um programa que a vida inteira que durou teve um apoio muito bacana da população, teve essa iniciativa de participação mesmo, tanto pelas redes sociais como vindo aqui gravar. E a gente, antes de eu apresentar, já teve momentos que o programa foi a praças públicas, né? Teve um contato em outras regiões da cidade também. Então, acho que vai ser muito bacana a gente poder trabalhar, comemorar essa data junto com a cidade inteira, né? Certinho. As bandas continuam em 2011? Lógico, continua, porque, querendo ou não, é a principal atração do programa, né? Então, as bandas. E no Centenário de Divinópolis tem muita gente legal, muita música de Divinópolis, que faz parte da história de Divinópolis, né? Que é igual o Sérgio Castro, que tem a banda Farmácia, o Gelara, né? Então, são pessoas que devem celebrar principalmente no Música Ambiente, né? E as inscrições, né? Quem quiser participar, o próprio blog, site, como está isso? Então, nós vamos dividir isso, então, agora, tá? Porque é muita coisa. Então, as inscrições para a já estão abertas. Twitter, pode mandar mensagem no Twitter, Facebook e no blog do Música Ambiente, e-mail. Agora o Rods vai dar os contatos direitinho. Isso eu lembro, né? Ele é apresentador, esse negócio é dele. Mas tem a letrinha embaixo. O Twitter é @música_ambiente. Tá? O e-mail música ambiente, né? Isso. Musicaambiente, @funed.edu.br e musicaambiente.blogspot.com, que é o nosso blog. Que além de ser um canal de comunicação, o pessoal pode ter com a gente, é um canal que tem material exclusivo dos programas, e tem todos os programas dessa temporada já estão lá, os que já foram ao ar também, para poder assistir de novo, ou quem perdeu poder inteirar do assunto que já foi falado. Tá, então eu vou pedir para você, como novo apresentador, né, fazer um convite para o público de casa poder assistir o próximo Música Ambiente, que vai ao ar. Já tem a data marcada? Já domingo agora já... dia 29, né? 29. Então, domingo agora, 11h30 da manhã, assista lá com a gente. Música Ambiente, dia 29 de maio, com a banda Versalhes, de Itaúna, que vai estar falando sobre
Biodiversidade. A gente vai estar falando sobre biodiversidade, tem até a participação de uma professora aqui, coordenadora do curso de Biologia. Assiste lá, vai ser bacana pra caramba. Bruno, como que surgiu a ideia de coletas de pilhas? Bom, na verdade, isso já faz parte da nova proposta do Música Ambiente, que não é só mais debater, não é só mais conscientizar, é mobilizar, falar para o cara, ó, pega e faça, ajuda a gente. Então, o que aconteceu? Um tempo atrás surgiu uma dúvida para onde ia o lixo tecnológico, a gente está chamando assim, principalmente pilhas usadas. E acabou que isso foi a debate, virou um projeto de lei em Divinópolis, bem resumidamente. E hoje tem os postos de recolhimento de pilhas usadas, né, que o principal são os Correios, mas tem postos de recolhimento aqui na FUNED também, e que são levados para São Paulo, onde tem uma única fábrica no Brasil que faz a reciclagem desse lixo. Então a gente vê, né, que foi uma iniciativa de vocês, que a partir daí toda uma mobilização foi feita. Bom, e esse negócio das pilhas, de recolhimento de pilhas, é um exemplo do assunto que foi citado, né, que está em evidência hoje nas redes sociais. É uma campanha que o programa Música Ambiente lançou nas redes sociais, né, Facebook, Twitter, no primeiro programa, que foi ao ar inédito em 2011, e que ela está continuando, por causa que os postos de recolhimento estão ali. Né? FUNED UENG, Correios e Loja Ilha. A Loja Ilha é parceira da gente lá no Terra Shop. Então é isso. Então essa campanha ela continua, então quem tiver pilha em casa, não pede aí para não jogar no lixo, para levar nos postos de recolhimento para serem reciclados. Obrigada, gente, pela presença. Sucesso nessa nova empreitada, né, de vocês. Para o público, então, assistir, dia 29, domingo, programa Música Ambiente. O programa Iniciativa fica por aqui. Eu espero vocês na próxima edição. Obrigada.